Não é a primeira vez que os filmes do António Palolo são exibidos. Em 2000, no âmbito do projeto Slow Motion, que eu organizei e comissariei, na ESAD, nas Caldas da Rainha, todos eles foram apresentados. Foram apresentados durante alguns dias. No entanto, muito pouca gente os viu nessa circunstância. Mais tarde, entre 2001 e 2006, 2 desses filmes foram incluídos na apresentação da coleção do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian. Estou-me a referir a um dos primeiros filmes feitos ainda em 8mm e a preto e branco, e ao filme Light, datado entre 1972 e 1976. Mais recentemente, o filme Home é o último dos filmes do António Palolo, é também o mais longo, tem cerca de 1h30, e o mais ambicioso de todos estes filmes. Foi incluído na exposição comissariada pela Raquel Henriques da Silva acerca da produção artística em Portugal na década de 1970. Exposição essa que teve lugar também no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian. Seja como for, ainda hoje estes filmes estão, de alguma maneira, fora do baralho. Eles ainda não foram inscritos na obra do António Palolo, que é uma obra de pintura subejamente conhecida e onde estes filmes ocupam um lugar da maior importância, e estão também ausentes da história da arte em Portugal, onde eles formam um capítulo ímpar e incomparável. Esta exposição é finalmente a oportunidade de fazer essa inscrição, seja na obra do artista, seja na história da arte em Portugal, e nessa medida tem, do meu ponto de vista, uma enorme importância, para além de apresentar um conjunto de obras a vários títulos notável. Os 3 primeiros filmes nesta exposição são filmes que o António Palolo fez por volta de 1968, 1969, nunca depois de 1969, porque nesse ano ele adquiriu uma câmara de Super 8mm e passou a trabalhar nesse formato. E são animações feitas a partir de composições que ele constrói com base em procedimentos de colagem. São filmes com uma clara filiação pop, trazem à memória a tradição dadaísta, são muito divertidos, muito irónicos, e são filmes que fazem lembrar também a tradição da fotomontagem, que foi muito importante entre as décadas de 1920 e 1940. Nestes filmes observamos uma permanente combinação de formas abstratas, por exemplo, círculos, ou quadrados, ou cubos, com elementos figurativos, sobretudo com a figura humana, que vai sendo sucessivamente decomposta e recomposta. A partir do final da década de 60 ou do princípio da década seguinte, os filmes do António Palolo deixam de ter uma relação, do meu ponto de vista, sequer remota com o trabalho paralelo de pintura que ele estava a fazer. Os primeiros filmes são facilmente relacionáveis com as pinturas do António Palolo desse período, mas os seguintes perdem essa relação com o trabalho de pintura do artista e permitem ao Palolo fazer toda uma pesquisa e uma exploração a que ele não podia chegar através da pintura. Entre 1972 e 1976, já depois de um filme como o Drawings, datado de 1971, o António Palolo vai proceder a uma pesquisa obsessiva em torno da luz, em torno da captação alterada da luz, em torno de um conjunto de efeitos visuais a partir dessa captação da luz. E são filmes belíssimos, de resto, em que começa a insinuar-se um pensamento de raiz esotérica sobre o universo, o mundo fenomenológico e o sujeito da percepção, sobre a mente. Esses filmes, de alguma maneira, vão preparando o caminho, juntamente com outros,
para a tal grande obra do Palolo, que é o OM, filme de 1977, 1978, em que esse pensamento, que eu digo de raiz esotérica, é logo explicitado na abertura. O António Palolo desvenda o sentido do título OM, essa palavra, o começo das coisas, a relação com o início do cosmos, com a criação, e introduz uma citação do Rudolf Steiner, que é também muito significativa a esse respeito. Nesse filme OM, o artista mistura tintas, líquidos e outro tipo de produtos que não se percebe exatamente o que sejam, para produzir imagens visualmente espantosas que nos remetem permanentemente para a origem das coisas e para o universo incomensurável. Nesse filme há uma constante permutação entre um nível macroscópico impossível de apreender e um nível microscópico celular, digamos assim. Em todos estes filmes em que o Palolo prossegue as suas pesquisas, ele está a trabalhar com truques de trazer por casa, e é verdadeiramente espantoso como ele consegue produzir imagens tão cativantes, tão exuberantes, tão espantosas, a partir destes truques caseiros, domésticos, de trazer por casa. Grande parte do OM, se não todo o filme OM, foi feito misturando essas tais tintas e esses tais líquidos na banheira de sua casa. E os outros filmes não têm truques mais sofisticados do que isso. Finalmente, com esta exposição, é possível ficar a ter um conhecimento mais completo da obra do António Palolo, e a apresentação destes filmes vem introduzir uma nova variável na equação, vem baralhar de alguma maneira a equação e vem pedir-nos que repensemos o trabalho do António Palolo, e a partir desta faceta que ficou, infelizmente para todos nós, obscura durante demasiado tempo. E é isso.